Potenciais desperdiçados em Jujutsu Kaisen. Acho que o primeiro personagem que você pensa quando fala potencial, com certeza é o Megumi. O Megumi durante toda a obra foi dito como alguém com potencial gigantesco. O próprio Gojo diz isso. Diz que no passado um usuário das 10 sombras enfrentou um usuário dos 6 olhos e do ilimitado, e que nessa luta os dois morreram. Ou seja, o Megumi era para estar em outro patamar. Era para ele ter sido muito mais forte do que ele foi. E um dos fatores que limita o potencial do Megumi, e que o próprio Gojo diz, é a mentalidade dele. O Megumi durante as lutas sempre enxergava um cenário pessimista. Isso fazia com que ele não tentasse vencer, mas sim só sair vivo das lutas. Desse jeito, o Megumi sempre procura soluções em sacrifício antes mesmo de explorar todo o potencial da sua técnica para ganhar a luta. A conversa que o Gojo tem com ele serve para fazer ele entender que existe diferença entre arriscar a vida para vencer e jogar a vida fora, coisa que o Megumi sempre confundia. Não é à toa que quando o Megumi tomava qualquer soco mais forte no beiço, ele já ia correndo invocar uma Horaga. Resumindo, o Megumi não conseguia se ver como um feiticeiro de topo. Ele não conseguia imaginar uma versão dele mais forte. Não dá para esquecer também que o Megumi tinha uma expansão de domínio, incompleta. E justamente por ele se subestimar, a gente não viu essa expansão completa. O próprio Sukuna mostrou um uso muito melhor das 10 sombras do que o Megumi. Não só pelo fato dos Shikigami serem maiores e mais fortes pela quantidade de energia do Sukuna, mas sim um uso mais inteligente dos Shikigamis. E voltando no assunto do Megumi sempre invocar uma Horaga, vocês já pararam para pensar como isso é apelão? Você tem um Shikigami que consegue se adaptar a tudo. Só isso já vence uns 90% dos personagens da obra. Mas enfim, vamos deixar o menino potencial um pouco de lado e vamos falar sobre outro personagem, Mekamaru. Para mim, o Mekamaru é, junto do todo, os dois únicos alunos que salvam a turma de Kyoto. Talvez o Noritoshi também, mas não tanta coisa, já que ele não é meio maldição igual o Chozo e não consegue ter sangue infinito, o que faz a manipulação de sangue dele ser bem mais limitada. Mas vamos voltar pro foco do vídeo, que é o Mekamaru. Caso você não saiba qual é a técnica do Mekamaru, o que eu acho meio difícil, é a manipulação de marionetes. É graças a essa técnica que ele consegue controlar aqueles robozinhos. E também não dá para esquecer a restrição celestial, que diferente da Maki e do Toji, o corpo dele era extremamente fraco, a ponto da pele dele queimar até com a luz da lua, mas em troca ele conseguiu uma quantidade gigante de energia amaldiçoada, o que combinou muito com a técnica dele, já que como ele tem muita energia, ele pode usar os robôs dele com um alcance muito maior, a ponto de conseguir cobrir todo o Japão. Olha só que top. O problema é que ele morreu muito cedo na obra. Pra mim ele podia ser muito útil na história ainda. Imagina ele com um exército de robôs chegando em, sei lá, Shibuya. Eu acharia brabo. Mas como eu disse, o Mekamaru morreu muito cedo na história, mas a morte dele também serviu pra mostrar no começo da história como os vilões não seriam brincadeira. E o cara também tinha um Megazord, mano. Vai falar que você não acha isso brabo. Agora vamos falar do Mini Gojo, Inumaki. No caso do Inumaki, eu acho que ele é mais limitado do que um potencial desperdiçado. Mas eu ainda achei que seria interessante colocar ele no vídeo, porque querendo ou não, ele é um pouquinho desperdiçado sim. Caso você não saiba, a técnica do Inumaki é a fala amaldiçoada. E de forma simples, tudo que ele fala acontece. Por exemplo, se ele falar para um passarinho explodir, ele vai explodir. Só que lembra que eu falei que o Inumaki é limitado? Então, essa técnica tem um porém. Ela depende da quantidade de energia amaldiçoada do usuário. Então, por exemplo, se o inimigo for só um pouco mais forte que o Inumaki, a garganta dele já começa a pedir arrego. E se o inimigo for muito mais forte que ele, tipo o Sukuna, que é um dos personagens com a maior energia amaldiçoada da obra, é capaz do dano ser bem menor no inimigo e o Inumaki de base. Exemplos disso são contra o Geto, se eu não me engano também com o Yuta, quando eles estão fazendo aquela missão e o Inumaki enfrenta uma maldição de grau especial, e contra a Hanami também. Em todos esses exemplos, ele usou a fala amaldiçoada em personagens mais fortes que ele. Então ele já começa a cuspir sangue, ficar com a garganta toda ruim. E apesar dessa limitação, eu ainda acho que seria interessante a obra mostrar o Inumaki lutando contra personagens mais ou menos do nível dele, ou até mesmo enfrentando personagens mais fortes do que ele, e usando votos vinculativos para poder fortalecer a fala amaldiçoada. Não sei, acho que seria interessante. O Yuta mesmo tem um uso muito mais eficiente dessa técnica, já que ele está entre os personagens com a maior energia amaldiçoada da obra. Enfim, eu queria ter visto mais dessa técnica. Agora vamos falar de uma personagem que o potencial desperdiçado não é de crescimento, mas sim de tempo de tela. Vamos falar da Yuki. A Yuki estava entre os poucos feiticeiros de grau especial que existiam. Tinha uma técnica muito forte, mas na primeira grande luta que a gente vê ela em ação, ela morre. E eu sei que é contra o Kenjaku. Eu não tô falando que a Yuki tinha que chegar lá e amassar o cara, que ela tinha que varrer o chão com a cara dele e sair sem nenhum arranhão. Não, até porque depois do Sukuna, o vilão mais forte que tem é ele. Mas eu achei tão pai ela morrer na primeira luta que a gente vê dela. Além de chutar, a gente não viu se ela conseguia fazer alguma outra coisa com o Shikigami dela. Ela tinha uma expansão de domínio, mas a gente não viu como é, nem o que faz.
já que graças ao plano dela com a Tengen, a Yuki não podia usar a expansão. Ou seja, a sensação que fica é que a gente não viu tudo que ela podia fazer. Mas o que mais me decepciona é que a Yuki tinha um dos objetivos mais legais de Jujutsu Kaisen, e a galera esquece isso e só lembra do Geto, que era criar um mundo livre de maldições. E dentro dessa questão, eu queria dizer que ela tem uma das cenas mais malucas da obra. Quando o Geto, que já tá todo biluteté da cabeça, tem uma conversa com a Yuki, onde ela fala as opções para poder chegar nesse objetivo, que são fazer com que ninguém tenha energia amaldiçoada ou fazer com que todos controlem a energia amaldiçoada. Aí o Geto solta dá pra resolver só matando todos os não feiticeiros. E a Yuki escuta isso e ao invés de contestar pelo menos um pouquinho e falar: pô, mano, você não acha que esse método aí é meio brutal, não? Ela solta ô louco, Geto. Pô, papo reto, né, mano? É só sair matando geral e tá feito. Tipo, cara, cara, ela contraria ele por uma frase pra depois jogar lenha na fogueira e dar ideia pro Geto. Lembrando que eu não tô falando que ela é a culpada pelo Geto ter ficado doido, tá? Não tô dizendo que foi ela a causadora disso. Mas é super maluco ela só concordar com o que ele falou. O cara tá claramente depressivo, acabou de passar por mó trauma, já tá com os papos super esquisitos e tu ainda concorda com ele, cara. Aqui ela não foi nada Gold. Enfim, o vídeo foi esse. Se você tem algum personagem em mente que você acha que teve um potencial desperdiçado, deixa aí nos comentários. Dá like e se inscreve que você vai estar me ajudando demais. E até a próxima.